Estou tentando sempre colocar em destaque a controvérsia sobre teoria monetária. Os neoclássicos são descendentes keynesianos, os monetaristas são descendentes dos clássicos. O âmago, o ponto central da controvérsia é esse. As pessoas trabalham num mundo com preços nominais ou com preços relativos? Elas não se enganam com a inflação e com a deflação, ou elas se enganam? E eu dei o exemplo da navegação. Quer dizer, o navegante trabalha num mar de cruzeiros ou de dólares, apesar de ele ter um ponto de partida conhecido e um destino desejado. Mas na viagem é toda determinada por ventos, marés, ondas que afetam esse mar de cruzeiros, onde ele navega. Para os clássicos, esse mar, ou ele não atrapalha, não perturba a visão de rumo e de coordenadas do navegador, porque ele aprende rápido, que apesar de ele estar olhando para cá, ele quer ir para lá, ou atrapalha, que é o ponto de vista dos keynesianos e dos seus descendentes. Hoje, nós vamos parar um pouco a controvérsia para dar uma aula ou duas muito estranhas. Eu espero que vocês achem estranho. O que os economistas falam é estranho para os não economistas. E hoje nós vamos estudar o que é dinheiro do ponto de vista dos não economistas, dos sociólogos, dos arqueólogos, dos antropólogos e da semiótica. Porque o nosso tema é dinheiro, e apesar de ser dinheiro e teoria monetária do ponto de vista dos economistas, nós temos que pesquisar ou pelo menos passar pelo ponto de vista pelo ponto de vista de outras áreas de conhecimento sobre a questão do dinheiro. Então a aula de hoje é o que é dinheiro. E a bibliografia é de autores clássicos ou consagrados, digamos assim, e vale a pena ler. O primeiro autor é o Georg Simmel, alemão, século XIX, final do século XIX, que escreveu O Dinheiro. Está na lista de leitura o livro dele. É um livro consagrado. O outro livro é de um economista francês, Jacques Attali, que foi ministro do planejamento do Mitterrand e do Orleans, chamado Violência da Moeda. O terceiro livro é do Polanyi, é um artigo que também está citado na lista de leitura, A Sociologia... o quarto é o Roland Barthes, é um livro de artigo chamado Mitologie, que tem em português. Também não precisa ler, só se vocês tiverem curiosidade. Eu gostaria que vocês tivessem curiosidade. Então, a sociologia do dinheiro. É esse cara aqui, o Simmel. Primeiro vamos pensar de novo na importância do dinheiro na vida contemporânea. Como eu disse na primeira aula, nós vivemos num mundo todo enumerado, todo cheio de etiquetas, com preços, números. A água custa R$2,
Esse teclado aqui está meio velho, mas deve custar uns R$300. O telefone custa R$2.000. Um sapato custa R$150. O salário mínimo é 545. No mundo contemporâneo, o mundo contemporâneo produziu um jargão. Cada época tem um jargão, tem uma gíria e um jargão. Uma porção de palavras utilizadas por todos de uma forma aparentemente consensual, mas que de fato consensual não é. Então hoje, as palavras do jargão do século XXI, 2012, são sustentabilidade, cidadania, transparência e outras palavras desse tipo que vocês encontrarão nos lábios das pessoas bem-intencionadas. Mas, de tanto serem aplaudidas e consensuais, elas perderam o sentido. Mas outra palavra do século XXI e de 2012 é produzir valor. A minha empresa produz valor, essa atividade produz valor. Esse é um jargão importado dos economistas, ou da economia. E produzir valor quer dizer gastar ou gerar mais receita do que custos. Isso que é uma linguagem dos economistas acabou sendo apropriada primeiro pelos MBAs de Harvard e depois pelos políticos, e hoje faz parte de um jargão, uma palavra que não está bem claro o que é o significado. Também faz parte do nosso jargão para entender o que é economia, porque produzir valor é produzir mais dinheiro do que gastar dinheiro. Porque o valor é medido em dinheiro e o que você gasta também é medido em dinheiro. Dentro do jargão atual, o que é sustentável do ponto de vista econômico é aquilo que produz mais dinheiro do que gasta. O que não é sustentável é considerado artificial, falso, temporário, subsidiado. Todas essas são palavras negativas, né? Isso aqui é subsidiado. Isso aqui só existe porque o governo apoia ou porque o governo não cobra impostos dessa atividade. Isso é não natural no século XXI, em 2012. Eu imagino que na época das religiões, do século XVII, XVI, XV, natural era o que era criado por Deus. O que não fosse criado por Deus não existia. Na Bíblia, no Velho Testamento, vou contar uma história que eu aprendi interessante. A comida kosher é uma comida, uma dieta dos judeus. Os muçulmanos não têm a comida kosher, mas também têm algumas restrições, particularmente com o porco, como os judeus têm. A explicação que os judeus dão atualmente é que era uma regra de saúde antiga, o porco faria mal à saúde e que passou pelos tempos. Foi, vamos dizer assim, derivada de uma interpretação da Bíblia, mas era uma regra de boa saúde, de boa higiene. A interpretação, a história diferente que eu ouvi, numa aula, é que no Gênesis, que conta a história do mundo, numa interpretação literal, Deus criou os animais com certas características naturais, que fazia com que, por exemplo, os peixes têm escama e vivem na água. Os animais têm 4 patas e vivem na terra. Que mais? Os animais que vivem na terra têm a pata de uma determinada forma. Uma interpretação literal do Gênesis gerou a conclusão de que o que não obedecesse
a essa cosmogonia, a essa descrição do mundo, era não natural, não divino e, portanto, coisa do diabo. Assim, eu não sei se o Kocher é assim, eu tenho a impressão que é, a lagosta que tem pernas e anda no fundo do mar não é natural. Portanto, é coisa do diabo, coisa do mal, não deve ser comida. O peixe sem escama, peixe de rio, não deve ser comido. E o porco, que tem aquela patinha estranha, além de ser estranho o rabo e o focinho também, né? É banido da alimentação. Uma interpretação literal do Gênesis, que gerou a dieta kosher. Estudos bíblicos mostram que o porco era um animal limpo nos tempos da antiguidade e com menos doenças do que os cavalos e os bovinos. É lógico que é uma interpretação não aceita, mas é a interpretação de um estudante da Bíblia. Isso não acontece só com os judeus. Os muçulmanos, eu não sei a razão, deve ser parecida. O islamismo é uma religião próxima ou inspirada inicialmente no judaísmo, por incrível que pareça. No final desta aula ou na aula que vem, nós vamos mostrar que não tem nada de, por incrível que pareça, é plausível que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três religiões decorrentes do Abrão, têm origens próximas e compitam entre si, e não com o budismo, o shintoísmo ou religiões da Ásia, do Extremo Oriente. O cristianismo também produziu interpretações da Bíblia literais que até pouco tempo causavam desconforto ou sofrimento desnecessário. A frase do Gênesis, parirás o teu filho com dor, proibia no passado que as mulheres fizessem cesariana. A operação cesariana era banida ou proibida pela Igreja Católica. E não fiquem escandalizados, porque nós, economistas, também devemos produzir uma porção de regras que nós vamos ver na época, quando estudarmos a depressão, que cerceiam o nosso pensamento e a possibilidade de agir. Muito bem, todo esse desvio é para mostrar ou para sugerir que no mundo contemporâneo o dinheiro é muito importante e o que não produz dinheiro não é natural, não é sustentável, não produz valor. Eu chamo essas palavras de jargão porque elas são valores incontestáveis e também não discutíveis. A Petrobras já fez propaganda dizendo que ela era uma empresa verde e sustentável, até que o Conselho Nacional de Regulamentação de Publicidade, o CONAR, proibiu-a de fazer. A Vale também diz que é sustentável, ou dizia que era sustentável. Se vocês andarem na rua, vocês vão ver o Ford Eco. Por que diabo o Ford é Eco, ninguém sabe. Mas é um jargão que quem compra acha que está comprando um carro verde. Ou, se não acha, pelo menos faz a propaganda que aquele carro é verde. Ele consome gasolina, produz CO2 e não tem nada de verde. No mundo que nós estamos vivendo, o dinheiro é que faz as coisas ficarem naturais, para dar um exemplo de como o dinheiro é importante na economia capitalista e no século XXI. Mas também era importante no século XIX e XX. Portanto, ele não parece um treco, como a teoria quantitativa ou os clássicos imaginavam. E os seus seguidores imaginam. Não parece uma coisa pouco importante, a que as pessoas usam apenas para facilitar as trocas. Ao contrário, ele parece fundamental. É interessante que os monetaristas
que acreditam na teoria quantitativa da moeda e que ninguém se engana com dinheiro, são chamados de monetaristas e são os grandes teóricos do assunto moeda. Né? É uma espécie de inversão. A moeda não é importante, diria o Friedman, mas ele é um monetarista, ele estuda a moeda. Ela é importante nos escritos do Friedman porque ela atrapalha. O ativismo do Banco Central atrapalha, o ativismo do Ministério da Fazenda atrapalha. A economia devia ser deixada livre, mas eles são monetaristas. Bom, para o Zimmel, entrando agora em sociologia, antes de entrar na sociologia do dinheiro, era bom lembrar a vocês algumas coisas importantes que eu gostaria de transmitir aos meus alunos como método. O primeiro item desse assunto, método, eu já falei com vocês, é não tenham medo de ler coisas que vocês não entendam. Leiam muitas vezes e depois aceitem ou rejeitem. A segunda é não comprem ou não aceitem mecanismos mágicos que explicam um fenômeno. A teoria quantitativa da moeda foi, pelo menos no debate entre monetaristas e quantitativistas, um mecanismo mágico. Explicada por mecanismos mágicos. Né? Chove dinheiro, aumenta os preços. O governo põe dinheiro na economia, as pessoas saem gastando. O que nós vimos no artigo do Tobin é uma pergunta cuidadosa. Como se cria o dinheiro? E uma vez criado, como que as pessoas tratam esse dinheiro? Mas passo a passo, sem que viesse um pulo mágico na explicação, dizendo, dando exemplo, ó, tem mais dinheiro, o preço do dinheiro cai e a gente sai por aí gastando. Como é que funciona isso? Essa visão jornalística, investigativa, que o dinheiro é impresso nos porões do palácio e depois o governo sai gastando, é uma visão de alguns episódios do período feudal, em que o senhor feudal, na base da violência, retirava a moeda, chamava de volta, como é que é isso? Retirava de circulação as moedas de ouro ou de prata e as devolvia com menos ouro e menos prata. Daí que vem esse tipo de pensamento. Mas não é assim que se cria dinheiro. A terceira regra metodológica que eu quero dar para vocês é: perguntem sempre quanto é e o que é. Evitem, isso eu falo para os cursos que eu dou para os jornalistas também, evitem as porcentagens. Por que eu falo evite as porcentagens? Porque você acaba falando sobre coisas que você não sabe exatamente como estão sendo medidas. E para acordá-los, eu vou dar um episódio da minha experiência pessoal. Eu, no governo federal, na época que existia a lei da informática, era uma lei que pretendia proteger a indústria nacional de informática. E ela era não só parte da política industrial, como também parte da política de segurança nacional, governo militar. Em 1983, 5, assume o primeiro governo civil, mas a lei estava lá e existia um Conselho Nacional de Informática. E eu tomava parte nesse conselho. Sentavam numa mesa, numa sala fechada. Na primeira mesa sentavam os ministros, atrás os assessores e atrás os assessores dos assessores. Era uma reunião tensa, em que sentavam o ministro, na época existia o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica, o chefe do Serviço Nacional de Informações, um representante do presidente da República e outras altas autoridades. O ministro da Ciência e Tecnologia era um homem que havia sido perseguido pelo governo militar, o ministro Renato Archer. E o tema da reunião era incentivo fiscal para a indústria de informática. E houve uma grande briga
entre, vamos dizer, os militares e os civis, uma grande discussão se a porcentagem devia ser 5% ou 10%. Eu não era um homem aplicado nesse assunto, eu estava lá por força da posição que eu ocupava, era obrigado a estar lá, mas eu vi aquela discussão, se era 5% ou 10%, e resolvi perguntar 5% ou 10% de quê? Da receita, do lucro, do imposto devido, do quê? 5% é para cada 100, 5. É um número puro. E, para meu espanto, ninguém sabia do que se tratava. Se era 5% do lucro, ninguém tinha sido aplicado, que nem eu, né? Se era 5% da receita, se era 5% do imposto. E assim acabou aquela reunião. Então, eu proponho para vocês também, sempre que ouvirem falar porcentagem, tenham sempre a curiosidade genuína e perguntam 5% de quê ou 10% de quê. Principalmente nós, economistas, que estamos sempre falando em porcentagens. A porcentagem é um número puro, ele não tem medida. 1 metro é um número que tem uma medida. 1 metro você vai em Paris, eu acho, tem lá um pedaço de metal absolutamente insensível à temperatura e pressão, que representa 1 metro. Todo fabricante de fita métrica vai lá, tira uma medida e faz fitas métricas. 1 quilo também é uma medida concreta. Não sei se existe um padrão, mas é a medida da atração que o corpo, que a gravidade da Terra exerce sobre todos os corpos. Portanto, nós sabemos o que é 10 quilos ou 5 quilos. A temperatura também é medida concreta, 20 graus centígrados ou 40 graus Fahrenheit. Tem uma medida precisa, é uma medida concreta. O dinheiro é um número puro. Se perguntar o que é um real? Um real é um real, é um índice, ele não mede nada. Quer dizer, é um número que expressa uma unidade abstrata, um real, ou $1, ou €1. Não tem nenhum lugar, não há nenhum lugar do mundo, no século XXI, que você possa encontrar o que seja equivalente a €1. Uma sala onde tem lá, isso aqui é 6 diamantes, uma barra de ouro, não sei o que, isso aqui vale €1. Não é assim. Foi assim, ou gostariam que fosse assim, na época do padrão ouro. Uma unidade monetária valia uma certa quantidade de ouro, comprava uma certa quantidade de ouro. Mas isso acabou em 1932 pela primeira vez, em 1971 pela segunda vez. Hoje um real é um real. É um índice, como você diz, olha, se a altura média dessa classe que é 1,75 m, quem é mais baixo mede, 1,75 eu faço igual a 100. Quem é mais baixo, eu digo que é 90, por exemplo, é 10% mais baixo. Quem é mais alto, 10% é 110. Aí é um número puro, é um índice. O dinheiro é um índice. Os monetaristas acreditam que se olha para esse índice e sempre está calculando porcentagens. E os não monetaristas dizem, olha, esse índice é que pauta a nossa vida e nós não calculamos as porcentagens com tanta rapidez assim. Nós não calculamos preços relativos, nós trabalhamos com índice. Mas é um índice, é tão importante na nossa vida, mas é um índice. É um número abstrato. Nós somos uma sociedade, parece um mundo, mais do que uma sociedade, pitagórico. Tudo tem um número e esse número é um número puro. Nós falamos, o produto interno bruto brasileiro é de 4 trilhões de reais. Não é 4 trilhões de horas trabalhadas, não é 4 trilhões de toneladas, não é 4 trilhões de volts, são 4 trilhões de reais. É uma sociedade sofisticada, que mede todas as coisas por esse índice. E que pretende que esse índice, que mede coisas tão diferentes, tenha um valor estável. É uma pretensão
é um desejo pretensioso, é uma demanda pretensiosa. Numerar todas as coisas por um índice e esperar que essa média de todos os índices seja estável. É surpreendente. O Simmel, voltando à sociologia, primeiro podemos definir de forma geral, do ponto de vista sociológico, dinheiro é uma instituição. E instituição, para simplificar a discussão, é a regra do jogo. Não é o jogo, mas a regra do jogo. Mas é uma regra importante. Ele começa as suas afirmações, sua pesquisa, dizendo que o dinheiro é a instituição necessária. Necessária quer dizer, sem a qual não há, sem a qual o que se segue não pode existir, para a existência de uma sociedade de indivíduos. Nós vivemos numa sociedade de indivíduos. No período feudal, era uma sociedade de senhores, aristocratas, e hierarquicamente para baixo eram vassalos ou escravos do senhor feudal. Em Roma e Grécia, é uma sociedade de cidadãos e escravos. Os cidadãos são uma parcela pequena da sociedade que tinha um governo democrático, mas embaixo eram escravos. Só os aristocratas, os romanos, eram reconhecidos como cidadãos. Nós vivemos, desde a Revolução Francesa, numa sociedade de indivíduos. E os economistas fazem teorias sobre uma sociedade de indivíduos. Indivíduos são pessoas abstratas. Quando eu compro um telefone celular na Apple, ou da Apple, quem está comprando ali é um consumidor, não é o João. Se eu for surdo, cego e maneta, ou sem um dos braços, quer dizer, não posso, ou sem os dois, não posso, sou uma pessoa concreta, não posso operar um iPhone, mesmo assim o vendedor me venderá um iPhone. Eu sou um indivíduo que tem o direito de comprar o iPhone. E ele, se está à venda para todos, ele tem que vender para mim também. O indivíduo é uma pessoa abstrata que reconhece os outros indivíduos, não os mata quando chegam perto, não se apavora quando eles chegam perto, ele reconhece os outros e exige reconhecimento dos outros para si mesmo, mas como uma pessoa abstrata. Pessoa abstrata não tem nome, não tem história, só tem a característica de ser um ser humano que tem direitos e obrigações. Essa sociedade só existe se houver dinheiro. E vamos pensar por quê. Se não existisse dinheiro, primeiro, não existiria mercadoria, né? A possibilidade de trocar todas as coisas, particularmente trabalho, por uma outra coisa. O mundo de trocas diretas é um mundo teórico, na prática ele não existe. Os eventos de troca direta são muito escassos e são em relações internacionais de sociedades primitivas ou em experimentos bem intencionados em momentos de crise que em alguns lugares se faz troca direta e sai no Globo Repórter, mas não é uma característica predominante ou importante da sociedade capitalista.